Olá, bem-vindos ao canal Progelétrica. Hoje nós vamos falar sobre configurações do quadro, do diagrama do quadro. Então aqui eu tenho diversas formas diferentes de lançar aqui o quadro, o diagrama do quadro, E vamos começar por essa daqui. Nesse caso, eu não estou usando o disjuntor, é o DR geral, Eu estou usando aqui, só o disjuntor, só o mini disjuntor DIN, ou no caso, nesse caso meu aqui é porque eu configurei esse mini disjuntor. No caso de vocês aí, pode ser que tenha aquele disjuntor a seco curva C, que é esse aqui, cadê? Disjuntor a seco DIN curva C, Eu que criei isso aqui no caso, Por isso que ele aparece ali. Vamos lá então. Aqui eu estou usando a configuração normal, só com o disjuntor e mais nada. Aqui, entrada no topo, o restante não alterei nada, As configurações aqui. Aqui também, nos dados do circuito, eu deixei igual ao quadro e DR nenhum. Então dessa forma aqui, depois se você quiser ver aí devagar, passo a passo, dá um pause no vídeo e dá uma olhada. Ele sai dessa forma. Nesse caso aqui eu tiraria, daria para tirar esse excesso de disjuntor de reserva aqui, Mas eu deixei dessa forma. Aqui eu estou mostrando que eu coloquei aqui, eu habilitei a função do DR, do dispositivo DR, mas aqui no dados do circuito eu não fiz nenhuma alteração. Ou seja, se você habilitar aqui o DR nos dados do quadro de distribuição e você não habilitar ele aqui nos dados do circuito, ele não vai aparecer, tá? Então não vai adiantar nada. Para ele aparecer dessa forma, tá aqui como um DR geral, você precisa habilitar ele aqui, tá? Nos dados do quadro e habilitar ele aqui nos dados dos circuitos. Então aqui ele está como DR geral. Aqui não foi alterado nada. Então fazendo essa alteração, habilitando ele aqui e como ele é ativo aqui, aí ele vai aparecer o DR geral. Uma outra opção aqui, tá? Eu fiz isso aqui só para você ver como é que funciona. Eu coloquei aqui, ele está com a proteção mini disjuntor, Tá com o disjuntor. E aqui na opção do DR, ele está disjuntor a seco mais DR. Aí acontece isso aqui, tá? E aqui, ele continua como DR geral. Beleza? Aqui na verdade ficou estranho, Não é uma coisa, não seria correto. Foi feito apenas para mostrar. Essa opção aqui de disjuntor mais DR, ela é mais utilizada na verdade para quando você vai colocar num circuito específico, como um chuveiro, por exemplo, Então no chuveiro você usaria essa opção aqui, no chuveiro ou em circuitos específicos. Aí você habilitaria ele aqui, Vamos supor aí chuveiro, pegaria um chuveiro e colocaria lá disjuntor a seco mais DR, na proteção geral, Mas vamos continuar. Essa aqui já é uma opção mais interessante. Aqui eu tenho alguns circuitos que não estão no meu DR e tenho circuitos protegidos pelo DR, um segundo barramento aqui, Então como é que é essa configuração? Aqui no quadro ele continua com o disjuntor e a opção do DR ativa,
dispositivo DR. E aqui nos dados dos circuitos, eu pego alguns, seleciono alguns circuitos, que nem eu peguei T3, T4, T5, escolhi a opção DR parcial. Aí ele vai aparecer dessa forma. Já é bem interessante, né? Então tem que estar ativo aqui a opção DR. E lá nos dados do circuito você selecionar a opção, DR parcial. Essa aqui não foi alterada. Agora, a opção de proteções no próprio circuito, que foi o que eu mencionei para esse caso. Bom, aqui eu tô com a opção. Para ele aparecer aqui, ó, eu preciso estar com a opção DR ativo no meu quadro. Se essa opção aqui não tiver ativo, ele não vai aparecer em lugar, o DR não vai aparecer em lugar nenhum, nem como geral, nem como parcial. E nem nessas derivações aqui, nessas opções a mais. Então, precisa estar ativo aqui no dados do quadro. Aqui eu pego os circuitos que eu quero e aplico a proteção do DR apenas em cada circuito individualmente, né? Então eu tenho aqui o T3, T4 e T5. Essa aqui eu não mexi. Então aqui eu tenho T4, T3 e T5. Então ele vai realizar a proteção apenas nesses dispositivos. O diagrama em si ele fica meio bagunçado, né? A configuração dele. Agora a gente vai acrescentar o DPS. Então aqui eu deixei o dispositivo DR e habilitei o DPS, tá? Mas por que o DR não apareceu lá? Porque aqui ele não está ativo, tá? Só para mostrar para vocês que se mesmo ele estando habilitado lá e nos dados do circuito, se ele não estiver ativo, não funciona. Então ele sai um quadro só com o disjuntor geral e os DPS. Aqui eu tenho 3 DPS, tá? Aqui na opções dos dados do quadro, eu selecionei DPS fase neutro, né? 45K. O que acontece? Essa opção fase neutro, ele vai inserir o DPS para as fases e para o neutro. Então eu tenho aqui, ó, esse primeiro DPS meu seria o DPS para o neutro e os outros dois para fase. Tem a opção fase, tá? Deixa eu clicar no nosso quadro aqui para mostrar para vocês rapidinho. Então aqui na função DPS tem na verdade fase, né? E fase neutro. O que vai acontecer é que ele, se você colocar fase, ele vai acrescentar apenas 2 DPS aqui, sem considerar o DPS do neutro. Nessa opção eu coloquei disjuntor de proteção para o DPS. No meu caso aqui não deu certo, tá? Ele só acrescentou aqui um disjuntor para um DPS e o restante nada. Então aqui não deu certo, ó. Eu habilitei a função aqui, ó, DPS fase neutro, né? E proteção do DPS, mas não deu certo. Bugou. Então essas seriam as opções aqui, algumas, a maioria, né? Quase todas aí para quadro. Bom, agora deixa eu apagar essas opções aqui. Agora eu usei aquela opção do quadro horizontal. Então aqui, ó, eu desabilitei o DR e o DPS, tá? Deixei apenas o disjuntor geral. Aqui eu coloquei no topo com barramento horizontal. E aqui desabilitei os DRs, né? Então ele fica dessa forma aqui. Não gostei muito não, viu? Ele some aqui a descrição do circuito. Não aparece a descrição dessa forma. Então não achei interessante. Aqui ele também mostra
o disjuntor meio estranho também, não achei legal e não uso muito essa opção também. Então aqui eu acho que eles poderiam dar uma melhorada, né? Não só aqui, na verdade, e essa opção, né, não funciona muito bem, que foi uma, até eu lembro que eles no começo não tinha barramento horizontal, eles incluíram. E o DR também, eu acho que eles deviam tirar esse DR aqui, ó, porque DR tripolar é difícil de encontrar, né? O que você mais encontra é aquele DR tetrapolar, e aí você deixaria aqui um polo dele livre, né? Então aqui, vamos continuar. A gente tem a opção, aqui não foi alterado nada, né? Tá só com o disjuntor geral. Na lateral, entrada na lateral. E aqui também tá tudo desabilitado a opção de DR. Então aqui na lateral ele ficaria dessa forma, ó. Aqui também ele acaba sobrepondo, não achei muito legal, e fica assim. Nessa opção a gente tem na lateral consequência horizontal, que ele respeita essa sequência aqui, ó. Ele vai na sequência na distribuição de fases e ele distribui conforme o balanceamento, diferente dessa daqui, né? Pouca coisa, mas tem diferença. Essa daqui, deixa eu ver como é que foi feito aqui. Ele lançou esse negócio estranho aqui. Ele tá com essa opção no topo horizontal. Então, basicamente o que aconteceu foi que ele lançou essa linha aqui, né? Então não funcionou muito bem porque ficou estranho. Então não funciona muito bem também essa opção da opção da entrada no topo horizontal. Essa última aqui, ela é aquela opção do barramento horizontal, ó. Ela é aquela opção do barramento horizontal com DR e com DPS e com disjuntor de proteção pro DPS. Então como é que ela ficou? Ela ficou assim. Também ficou meio desconfigurado e não ficou legal também. Ficou com essa linha aqui. Também ele só apenas inseriu o disjuntor para um DPS. Então não gostei também, não funciona bem. Então habilitei aqui as opções do DR e do DPS. Para essa opção do barramento horizontal não funciona muito bem. Lembrando que o DR não apareceu porque nesse caso aqui eu não configurei aqui para aparecer, tá? Então ele não apareceu. Mas não deu certo também. Então aí as minhas considerações aí das opções, na minha opinião, é o seguinte: a do barramento horizontal eu acho que não é boa, tá? Porque do jeito que ele aparece aqui tá bem ruim, e também não mostra aqui também a minha descrição do circuito, e muito mais essas opções pro barramento horizontal com DPS. Outra coisa é esse DR aqui, que também, como eu disse, ele teria que sair o DR tetra polar, porque isso aqui você não encontra, né? Entendeu? Então no geral é isso. Quais as opções que eu mais uso? As que eu mais uso aqui é essa para um DR, o segundo barramento para o DR, né? Separar os circuitos, e essa. E com o DPS, na verdade. Essas opções aqui, ó, com o DPS, né? Ok? Então esse foi o nosso vídeo de hoje aí, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o joinha pra gente aí, pra aumentar a exposição do nosso vídeo.
para que essa informação chegue para mais pessoas. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixe aqui nas descrições no vídeo, que a gente vai estar sempre respondendo vocês aí. Até nosso próximo vídeo.